Oi, pessoal. Boa tarde. Ei, vou chamar a Marcele. Ela já tá chegando aqui pra gente começar. Mimi, você tá conseguindo me escutar? O áudio tá bom? Me dá aí um retorno sobre o áudio. Esperar só a Marcele entrar. Entrou. Já estamos entrando. Oi! Boa Bem, tarde, Marcele. Tudo bem? bem, tá me ouvindo bem? O pessoal tá me ouvindo Olha, eu tô te bem? escutando perfeitamente. É que eu tô com o ventilador ligado aqui, aí qualquer coisa eu desligo se ficar muito ruim para escutar. Por enquanto não tá atrapalhando. E como é que tá Tá o clima bom. aí na região dos lagos? Então eu tô vendo você de casaco, aqui tá um calor, por isso que eu tô com o ventilador Olha, ligado. hoje aqui até que o dia deu uma esquentadinha mais do que normal, viu? Mas ainda não tá, não chega nem aos Aham. pés de São Pedro da Aldeia. Aqui tá bastante calor e eu sou uma pessoa calorenta já, né? Então, para eu colocar um casaco, tem que estar assim uns 17 graus, entendeu? Pois é, mas que bom, gente. Boa tarde a todo mundo que já está aqui com a gente. Obrigado por Boa. separarem esse tempinho, né, para estar aqui com a gente, falando de um tema que é tão importante e que é pouco discutido. A gente vê que na maternidade muitas vezes o olhar está muito voltado para o bebê, né? E acho que é muito importante a gente reservar esse tempo para falar da mulher. Para começar, vou deixar a Marcele se apresentar, né? Dizer um pouquinho aí sobre ela. Bom, vamos lá. Como a gente está fazendo no perfil aí da Natália, então creio que muitas pessoas ainda não me conhecem. Então, eu sou Marcélia, sou psicóloga, já tenho aí uns 13 anos de formação. Sou mãe, acho que é importante falar, eu sou mãe de um casal. Então, eu sempre me interessei muito por esse assunto e pelo fato de eu ter vivenciado, né, duas vezes a maternidade, toda essa questão da gestação, o pós-parto, enfim, são vários desafios, né? Eu me interessei cada vez mais pelo tema, né? Então, o meu foco realmente é o atendimento, tanto das mães quanto das crianças, atendo infantil também, mas é bem isso que a Natália falou, né? Muitas vezes a mãe ela acaba ficando esquecida, né? Volta-se muita atenção para o bebê, para esse bebê que acabou de nascer, então a família inteira volta essa atenção para o bebê, e a mãe ela fica esquecida, é assim que a gente se sente, né? É a ordem natural, é muito automático isso, né? Então, eu acho muito importante a gente falar disso, porque a mãe ela precisa estar bem, ela precisa ter saúde mental para que ela possa cuidar do bebê, né? E muita gente Exatamente. não dá valor a isso. É verdade. E assim, eu gostei muito porque o feedback foi muito bom. Inclusive, as mães, né, que mesmo as mães que não estão no puerpério mais, vieram falar comigo. Nossa, a gente precisa falar sobre isso urgente. E eu acho que para começar, a gente pode começar falando, Marcelo, do que é o puerpério, né? Sim, só isso que você falou, realmente, porque às vezes a pessoa, né, pensa assim, nossa, pós-parto, né, uma coisa imediata, ai, meu bebê já tem 1 ano, já tem 2 anos, mas parece que eu ainda estou vivendo essa fase, né, então, só para a gente poder Isso. explicar o que é puerpério, então, é a partir do momento que a placenta saiu, você já está vivendo o puerpério, né? Mas o tempo que ele vai durar vai depender muito, tá? Porque essa fase é até o seu
corpo, né, voltar ao normal, o seu organismo, de uma maneira geral, ele voltar ao estado anterior, né, da tua gestação. Então, enquanto ele não voltar, você está vivendo o puerpério. E aí a gente vai falar sobre isso também, porque são muitas mudanças. Então, não é só a mudança fisiológica, a mudança do teu corpo que se preparou para ter um bebê. É mudança social, mudança psicológica, é muita mudança de uma vez só. Então, demora. Cada mulher tem o seu tempo, cada mulher é única. Então, não tem como a gente prever, né? O puerpério, ele dura 6 meses. Geralmente, é esse tempo, geralmente, mas não é uma coisa fixa, né? Então, vai variar de mulher para mulher. E uma outra coisa que eu queria frisar também é, por exemplo, eu tive 2 filhos, né? A gente nunca pode comparar uma gestação com a outra, Natália, porque às vezes a pessoa vem falar comigo e fala assim, mas eu tive 2, 3 filhos, enfim. E não tem como comparar. É como se a gente estivesse realmente vivendo tudo aquilo uma primeira vez, né? No meu caso ainda, Natália, são 9 anos de diferença de um filho para o outro. Então, de fato, eu esqueci, né, as coisas que eu tinha vivenciado. Coisas simples, né? Tipo, ai meu Deus, como é que troca a fralda, amamentar e como que cuida do umbigo, enfim, esses cuidados básicos, né? Eu não lembrava mais de nada, né? Então, eu acho que acontece muito isso também. As vivências são diferentes. Você está num momento diferente da tua vida, né? Por mais que seja um intervalo curto, de 1 ano, 2 anos, você não é a mesma que era há 1 ano atrás. Então, você está diferente também. Então, tudo é muito diferente. As condições, o parto, enfim, o pós-parto, tudo é muito diferente. E a gente tem essa mania, né, de ficar comparando as gestações, comparando os nossos sentimentos, sendo que a gente é diferente, né? Inclusive uma mulher da outra. Então, a gente, quando está gestante, a gente fica realmente mais ansiosa e a gente começa a procurar, começa a se informar, e aí fala com a vizinha, fala com a colega, e enfim. Aí a pessoa vem com uma experiência, de repente, negativa em relação ao parto, você já é influenciada por isso. Só que a gente tem que pensar que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma experiência, né? Cada gestação é única, né? A doutora Tereza entrou aqui, né? Pediatra, ela tá falando com 9 anos de diferença, muitas recomendações mudaram. Exatamente, doutora Tereza. Eu, na minha primeira gestação, eu estava com 23 anos, né? Para você ter uma noção, Natália, nem internet tinha, assim... Verdade, né? Fácil Que acesso. desafio para você. Nova mãe. Eu lembro que eu tinha internet, só que era aquela internet de escada ainda, sabe? E você tinha que entrar depois da meia-noite, enfim. Então, o acesso à informação era muito diferente também, né? E as recomendações, como a doutora disse, as recomendações eram diferentes. Então, tudo vai mudando. Então, em 1 ano pode acontecer muita coisa, muita coisa. Então, você tem que realmente estar se informando, né? E eu acho também que isso é muito interessante, por quê? Porque o que você disse sobre essas questões de você se comparar com a outra, de você se comparar com aquela mulher, aquela atriz global que acabou de ter o bebê e 2 meses depois a mulher tá com um corpo perfeito, cabelo lindo, entendeu? Filhinho lindo passeando no carrinho e tá tudo bem. Isso tem muito a ver sobre as questões dessa crença que envolve a maternidade, né, Marcele? Porque, na verdade, a gente criou um mundo rosa para a maternidade. E aí, quando a gente se depara com esse cenário, com o cenário da vida real, é que eu acho que as coisas começam a ficar um pouco bagunçadas, né? Exatamente, né? Cria-se uma expectativa muito grande, né, em relação à maternidade, como se realmente só tivesse coisas positivas, né? Como se realmente fosse um mar de rosa, fantasia, comercial lá de margarina, né? Então, a gente, hoje em dia, com as redes sociais, tem um ponto positivo, né, de ter informação, só que tem um ponto negativo, exatamente pelo que você disse, da gente acompanhar e ficar comparando muito as nossas vidas com aquela atriz lá que acabou de sair da maternidade, está com a barriga chapada novamente,
Enfim, só que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem o seu tempo. E a gente tem essa crença, né, de se cobrar demais, exigir uma maternidade perfeita. Né? Então, essa fulana conseguiu, tá magrinha, com a barriga seca, em um mês. Ai, por que eu não consigo? Por que comigo tá diferente? Né? Então, a gente se compara o tempo todo. A gente se compara o tempo todo com esses ideais, né? Esses ideais, com esses padrões aí de beleza. Então, além disso, né, tem várias questões, né? Tem várias questões de comparação. E a gente tem que entender que o nosso corpo, ele demorou 9 meses ali para estar formando uma vida, né? São muitos hormônios, são muitas questões para de uma hora para outra, né? Então a mudança, né, a volta ao corpo, a volta a você, né, demora. Cada pessoa tem o seu tempo. E quanto mais você ficar pensando nisso, né, gera ansiedade também, geram outras coisas que acabam atrapalhando nesse processo, esse processo que deveria ser natural, justamente pela cobrança, pela cobrança que a sociedade, né, nos impõe como mulher. Sim, e eu acho também que é muito de você respeitar que você está em uma nova fase. Porque a verdade é que, assim, por mais que nós sejamos as mesmas... quando eu for mãe, eu vou continuar sendo a Natália, eu vou continuar, enfim, habitando os mesmos espaços sociais, eu preciso aceitar a minha transformação, né? Que eu estou em uma nova fase e que essa fase demanda de mim novas coisas, demandou de mim durante 9 meses, como você disse, mudanças na minha composição corporal, para preparar esse bebê, para a chegada desse bebê, e eu também já não vou ser mais a mesma, então eu não posso... Eu acredito, assim, que acho que deva existir muito esse pensamento de que eu preciso voltar a ser aquilo que eu era, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa. Então, acho que isso pode também gerar um pouco de confusão, né? Sim, exatamente, né? Porque a partir do momento que você... na verdade, para a mulher, a partir do momento que ela descobre a gestação, enfim, ela já começa já a ter esse tipo de conflito, digamos assim, né? Porque o corpo vai se transformando, a gente tem a questão hormonal também, né? Então, assim, por isso que eu defendo, na verdade, que essa mulher, desde a gestação, quando ela identifica algum sintoma, que a gente vai falar um pouquinho ainda nessa live, ela já desde a gestação, o ideal é ela procurar ajuda, para ela já ir trabalhando essas questões. Porque aí tem também o caso daquela gestação que não foi planejada. Existe uma diferença entre a gestação planejada, né, e a gestação desejada, digamos assim. Então, planejada, você planejou detalhe por detalhe, você planejou a tua vida financeira. Isso é planejado. Às vezes até o dia, enfim, da concepção, tudo planejadinho. É muito difícil, né? E tem aquela gravidez desejada. Você, por exemplo, né? A minha segunda gravidez foi assim. Eu tinha parado, né, de tomar o remédio. Eu quero engravidar. Mas eu não planejei esse tipo de situação, né? Enfim, eu tinha até esquecido disso depois. Eu acho que eu fiquei uns 7 meses sem o remédio e depois veio a gestação. Então, assim, eu desejava, mas não foi planejado, né? Então, existe essa diferença. Então, te pega de surpresa. Então, esse primeiro momento aí que você descobre, imagina se é uma coisa realmente que você nem desejava, né? E aconteceu por acidente, enfim. Sim. Aí já é mais difícil ainda você aceitar e você trabalhar isso. Então, a mudança começa aí. A mudança começa aí. E a sociedade, ela cobra isso da gestante também, né? A gestação é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, né? Enfim, é retratado realmente como se só fosse coisa boa. E não é assim para todas as mulheres, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Tem mulher que tem uma gestação super saudável, enfim, ela consegue viver bem com essas mudanças, mas tem mulher que não dá conta disso, né? É muito complicado, são muitas mudanças. Aí tem outras questões também. Se essa mãe é mãe solteira, se o pai está acompanhando, não, então tudo isso vai refletir. Como que é o relacionamento familiar dessa mulher, como que a família está encarando essa gestação. Então, é muita coisa, né? Muita coisa para essa mulher processar. E aí a gente idealiza. A gente idealiza um filho perfeito, um parto perfeito, e de repente essa criança nasce, não é
como a gente imaginava. Ou o parto, de repente. Por exemplo, a pessoa quer um parto natural, sem intervenção, e de repente ela sonha, né, faz um plano de parto, tem tudo lá detalhado, e aí chega no hospital, enfim, e precisa realizar alguma intervenção, precisa, né, de alguma coisa que está fora do que ela havia planejado. Para ela já vai ser bastante difícil aceitar isso, que as coisas não estão no controle dela, né? Então já começa por aí. Então, às vezes eu recebo muitos comentários sobre isso. Poxa, eu queria tanto um parto natural, mas não deu certo, enfim, por causa desse ou daquele motivo. E aí já saiu da expectativa da pessoa. E aí o bebê nasce e essa mulher, é como você falou, ela não é mais a mesma. Agora ela é mulher e ela é mãe. Então é como se a gente perdesse aquele papel, assim, antes a gente era filha, né? Antes de ser mãe eu era apenas filha, esse era o meu papel. Então agora não, agora eu sou filha, mas eu sou mãe. E parece que vem com peso, né, dessa responsabilidade. Então tem uma perda, são várias perdas. Eu costumo até falar que, na verdade, a maternidade ela vem com um luto nesse sentido de você perder o teu papel de filha. E aí você assume esse papel de mãe, né? Então tem o luto também daquele bebê idealizado, aquele comercial de margarina, e você vê que não é assim que funciona. Tem coisas que fogem ao seu controle, né? Outra mudança também, por exemplo, da sexualidade, que é um assunto também que é bem Delicado, complicado, porque, né, a maioria das mulheres demora, né, a libido ela tem uma baixa muito grande nesse período, justamente porque a atenção está voltada ali para o bebê, tem a questão hormonal, a questão do aleitamento, enfim. Então a mulher ela está focada ali nesse período realmente para o pós-parto, para viver esse pós-parto, para cuidar desse bebê. Então tem essa queda da libido, né? E se você não tiver com um parceiro que entenda isso, então fica bem complicado. Então tem essa perda também da sexualidade, né? Então, observe, são muitas perdas que a gente não pensa. A gente não pensa quando a gente está grávida, a gente vai viver isso depois, né? E muitas coisas que saem realmente do nosso controle. E tudo junto acontecendo ao mesmo Mas tempo. Então é bem e é complicado. justamente porque a gente vivencia todas essas perdas de uma maneira muito abrupta quando o bebê nasce. Porque ao longo da gestação, a gente se concentra muito no bebê. Principalmente se é um bebê, por exemplo, muito desejado, se é um bebê que foi muito esperado, se é uma mãe que é uma mãe tentante, ou se é uma mãe que já vem de ciclos de abortos, é uma mãe que está tão determinada a ter aquele bebê, uma mãe que deseja tanto que ela nem consegue se perceber numa situação de se negligenciar, né? De que assim, o importante é que meu bebê nasça, que meu bebê nasça bem, depois eu cuido de mim. O que sobrar de mim tá tudo bem, se meu bebê estiver bem, o importante é isso. E uma coisa também que eu escuto muito, né? Você falou sobre essas questões de parto e tal. São mães que sofrem durante o parto, mães que sofrem violência obstétrica. E aí o consolo das pessoas é aquele: ah, mas o bebê tá bem, né? Isso que importa. Mas não, eu não estou bem, eu importo também. Como que a mãe se coloca nesse lugar, né? Como que a sociedade coloca a mulher nesse lugar de inferioridade e de que o que importa é a vida do bebê? É esse pensamento que faz a mulher se cobrar, né? É exatamente isso, Natália, que a gente escuta. Eu já trabalhei em hospital também, e é exatamente isso que a mulher escuta. Nossa, seu bebê tá bem, seu bebê tá saudável, ele tá perfeito. Por que você tá triste? Por que você tá chorando? Por que você tá se sentindo assim, né? Então, é exatamente isso. Para ela é muito complicado. Porque é essa idealização de que tem que ser perfeito, de que é um dom, que é um dom, né? Uma coisa divina, é uma coisa que tem que ser 100% maravilhosa. E ninguém olha para essa mãe. Ninguém olha para essa mãe.
Quando a pessoa vai visitar o bebê na casa, geralmente, né, às vezes nem olha realmente, de fato, literalmente, para essa mãe. A pessoa vai logo indo pro bebê, abraçando e tal, e não pergunta como que tá essa mãe, se ela precisa de alguma coisa, se ela quer, sei lá, um copo d'água, um café que faça janta, o almoço. Ninguém, ninguém. E muitas vezes até os amigos que essa mãe tinha, né, se afastam. Tem essa questão também da vida social. Por quê? Tem essa questão de ficar ali com o bebê recém-nascido, não pode sair de casa, precisa tomar as vacinas, então a mãe fica muito reclusa dentro da casa. Por isso que eu até fiz um texto no meu Instagram falando dessa questão do isolamento que a gente está vivendo, essa quarentena que a gente está vivendo. É o que a mãe vive, é o que toda mãe vive quando ela tem um bebê. Esse fato de estar dentro de casa ali com um único foco, que é o bebê. Então ela esquece de cuidar dela mesma, né? E é muito automático isso. Você quer ver seu bebê bem, mas você não para pensar que você precisa estar bem. As pessoas ao redor não param para pensar que essa mãe precisa de cuidado. Tem um comentário aqui da doutora Tereza também, falando que é importantíssimo um acompanhamento psicológico no pré-natal. Ela percebe que em muitas consultas pediátricas, né, as pessoas só procuram quando é algo que já está avançado, quando é algo patológico. Exatamente. E é exatamente isso que acontece. As pessoas não dão importância. As pessoas vão protelando, né? Isso acontece muito. Então, a pessoa só vem te procurar, né, procurar um psicólogo, quando realmente ela já está num nível assim, ou às vezes o próprio familiar. O familiar percebe e leva essa pessoa, né? Quando, se tivesse um pré-natal, né? Porque aqui no Brasil, né, principalmente se tratando de SUS, é muito complicado a gente falar disso, né? Mas o ideal dos mundos seria ter um psicólogo também nesse acompanhamento pré-natal. O acompanhamento, né? Já ir profissional seria o ideal, né? Ideal, com nutricionista também, né? Enfim, todos os profissionais ali auxiliando essa mulher. Porque aí as coisas iam se tornar muito mais aceitáveis, assim, para ela, né? Ela ia se preparar melhor para esse momento do parto, enfim. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns cursos, né? Onde eu trabalhava tinha curso para gestantes, a gente incentivava, né? Até que os pais fossem também. Aí já é uma outra questão. Tem muito essa coisa também do pai não se envolver. Eu acho super importante o pai estar presente nos cursinhos, nas consultas, né? É muito importante. Total. Isso já né? Enfim, tem vários estudos, né, que falam sobre isso, até de conversar com o bebê na barriga, né? E estar presente nesses momentos, fazer esses cursos, tirar as suas dúvidas. E precisa ter um acompanhamento psicológico nessa hora também para preparar essa mulher, né? Porque são muitas mudanças. Se você não estiver preparado, realmente é muito mais complicado, né, Natália? Sim, e aí, Marcela, a gente pode até já entrar falando sobre os tops, assim, de coisas que do que acomete a mãe na gestação, né? No caso, a gente tem aí o baby blues, né? E a depressão pós-parto, que eu acho que é importante a gente saber o que é, porque por mais que a gente não esteja no lugar de mulher que acabou de parir, a gente pode saber se treinar para perceber, de repente, esses sinais em alguém que a gente conhece, né? Sim. Para muitas pessoas, até quando a gente fala nesses termos, assim, a pessoa, né, fica na dúvida, não sabe o que significa. Isso. Então, assim, baby blues, na verdade, é uma melancolia, pode ser chamada de melancolia, que é super natural, super normal, logo depois que essa mãe tem o bebê, e dura mais ou menos aí umas 2 semanas. Então, as 2 primeiras semanas que são as mais desafiadoras para essa mulher. Por quê? Ela está se adaptando a esse bebê. Então, assim, por isso que eu falei da comparação, né? Porque cada bebê, ele é único, cada bebê vai ter um comportamento. Então, existe aquele bebê que é mais quietinho, aquele bebê que chora mais, aquele bebê que chora mais alto. Então, a gente vai, né? A partir do momento que você tem o bebê, você vai se adaptando a ele e ele vai se adaptando a você também. É muito importante para quem está nessa fase procurar saber sobre esterogestação. Porque essa questão do bebê, ele não
ele não entende que ele saiu do útero. Então ele estava lá, confortável, um lugar quentinho, úmido, bem barulhento, e de repente ele sai para um mundo completamente diferente, né? Então, por exemplo, se for uma cesariana, é mais abrupto ainda nesse sentido, porque realmente ele não teve trabalho de parto, né? Muitas vezes, aquela cesariana agendada, então é mais complicado, porque o bebê realmente, né? Ele é pego ali de surpresa. Não tá nem esperando, né? Enfim, então para o bebê, a gente, né, pensando por esse lado do bebê, é muito complicado também estar nesse novo universo. Então eu falo que é uma adaptação, tanto da mãe com o bebê e do bebê com a mãe. Então os 3 primeiros meses, né, eles são mais complicados. Mas essa tristeza, essa melancolia é muito natural nas 2 primeiras semanas, tá? Que é esse período de adaptação. Agora, se passou essas 2 semanas, a mãe ela começa realmente a intensificar esse sintoma, aquela tristeza profunda. É o mesmo sintoma da depressão, tá? É uma tristeza realmente profunda, ela não é passageira igual no Baby Blues, né? A pessoa ela deixa de ter prazer nas coisas do dia a dia. Então, muitas vezes, por exemplo, ela não tem vontade de tomar banho, de pentear o cabelo, né? Ou até mesmo de ter essa energia para cuidar do bebê. Então, é uma tristeza bem mais profunda, bem mais duradoura. Então, se isso se estende, né? A mulher está vendo que está se estendendo, está piorando, pode ser sinal aí de uma depressão pós-parto, tá? Então, são os mesmos sintomas de uma depressão comum, só que ela é localizada ali logo após a mulher ter tido o bebê. E aí vai, no caso, o ideal é procurar realmente ajuda. Então, como eu falei, na verdade, começou o sintoma, já procura ajuda, não deixa piorar, né? E às vezes pode ser preciso uma intervenção aí de medicação, tá? Para essa depressão. Porque a depressão ela tem vários níveis também, né? Pode ser uma depressão leve, moderada ou intensa. Então, pode ser que essa mulher precise de medicação, né? Aí, no caso, o psicólogo encaminha para o psiquiatra e vai da pessoa também aceitar o uso da medicação ou não, porque, Natália, muitas mulheres se preocupam em relação ao aleitamento materno, né? Tem essa questão também. E existem medicações que, obviamente, né, o médico, o psiquiatra vai prescrever, que são liberadas em determinadas quantidades para quem está amamentando. E não vai interferir, não vai passar para o leite, né? A preocupação maior, pelo menos das mães que eu já atendi, eram essas, né? Ai, meu Deus, agora vai passar para o leite, como é que funciona, né? Então, existe essa diferença. Baby Blue, geralmente, é uma tristeza mais branda, ela é passageira. 2 semanas após, a mulher consegue se adaptar melhor. E a depressão, ela já é mais profunda, essa tristeza e a falta de prazer nas atividades que antes ela tinha. É comum, Marcele, que a mãe ela tenha um sentimento de rejeição do bebê, do parceiro, da parceira, na questão da depressão. Ai, Natália, travou em você. Tá conseguindo me escutar? Marcele? Quem que tá travado aí, gente? Você tava com uma coisinha carregando no seu rosto pra mim. Gente, quem tá aí assistindo a live, vocês estão conseguindo? Ai, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Perfeito. Agora voltou. Não sei se foi a minha internet ou a sua, travou tudo aqui. Pois é. Acho que voltou, né? Você tinha feito uma pergunta para mim, é isso? Se é comum a rejeição do bebê na depressão pós-parto, a rejeição do parceiro, se existe, se é comum você vê isso. Sim, porque assim, a mulher ela não sente prazer, né? Então, assim, relação sexual, realmente a libido já é baixa, tem essa questão de rejeitar o parceiro.
eu não diria assim, rejeição do bebê nesse sentido, de ela não tem energia suficiente para cuidar desse bebê, Aham. né? Então ela começa a se questionar também, ela não tem esse amor incondicional, esse amor materno que também todo mundo prega, a sociedade impõe que o seu bebê nasceu, é amor incondicional à primeira vista, enfim, e a gente percebe, o meu TCC foi até sobre isso, né, essa questão, porque a gente percebe que o amor, ele é uma coisa que é construída, né? Então, lá de trás, essa crença também de que existe esse amor incondicional, e aí, de repente, ela não sente isso, aí ela começa a se questionar, tá? Nossa. Então, para ela é muito ruim esse sentimento, né? Ela se questiona, eu não amo meu bebê desse jeito, né? Será que eu sou normal? O que será que está acontecendo comigo? E aí tem essa questão da rejeição, em muitos dos casos, sim, porque ela não vê como uma coisa positiva, uma coisa prazerosa, ela perde, ela se julga incapaz, né? Incapaz de cuidar desse bebê, incapaz de cuidar dela mesma, uma coisa que paralisa, né? Como uma depressão mesmo, né? Sim. São os mesmos sintomas, tá? A gente tem também uma coisa mais grave ainda, que já é, né, um último nível, que é a psicose também, puerperal. E aí já é um outro nível, a pessoa tem alucinações, né? Aí já é uma questão muito mais grave. Sim. Que já acomete uma parcela bem menor de pessoas, né? Sua internet tá Natália, travando. tá me ouvindo? Agora tô, mas estava travando um pouquinho você. É. Você também chegou a comentar da questão do aleitamento materno, que algumas mães ficam com medo de, enfim, de se tratarem, tomar medicação e não poder amamentar, né? Tereza até está aqui na live, é da pediatra e consultora em amamentação, e ela pode até falar melhor do que eu nesse sentido, de que não adianta ter a mulher que querer continuar a amamentação sem cuidar da saúde, porque dificilmente ela vai conseguir amamentar se a saúde mental dela não estiver boa. Então, assim, é uma coisa puxando a outra. Se existe uma mulher com desejo de amamentar, essa mulher precisa entender que ela precisa estar saudável mentalmente, porque como a gente sabe que a produção de leite, ela está muito relacionada com a produção de hormônios que estão relacionados ao bem-estar, consequentemente, das vivências diárias que vão ajudar na produção desses hormônios. Se eu não estou vivendo isso vai afetar o aleitamento, né? Então, é uma coisa que a mãe precisa também pensar na hora de ponderar aí o que ela pode fazer, né? E aí, o que a gente podia, Marcelo, Sim. falar sobre quais são as maiores mudanças que você vê que acontece com a mãe nesse processo de transformação aí de mulher para mãe, né? Então, como eu falei, né, não é só mudança física. Tem essa questão que é muito forte para a gente, essa cobrança, né, como a gente falou no início, pelo ideal do corpo, de ter que voltar rápido, né? Todo mundo faz esse tipo de comparação, né? Uhum. Sim. A sexualidade, como eu já tinha falado também, essa questão do bebê ideal e o bebê real, né? Às vezes a gente cria muita expectativa também, em cima do bebê, do nosso filho, e não sai como esperado a questão do parto, como eu disse no início. Então, são muitas expectativas, muitas coisas que a gente cria que não saem como a gente planeja, né? São as nossas Sim. frustrações, tá? São muitas perdas que a gente tem. Outra questão também é da vida profissional. A vida profissional é bem complicada. A mulher saber se ela vai, né, se ela trabalha, se é uma mulher que trabalha, está afastada na licença maternidade, tem essa questão de voltar, o retorno ao trabalho, né? É como se realmente ela desempenhasse esse papel de mãe, e aí acontece o seguinte, se ela volta Travou, Marcele. Aqui a para mim trabalhar, travou a Marcele, gente. Para vocês também. Deu trabalhar, uma travada, Marcele. Acho que tá me agora ouvindo? eu tô, mas eu acho que pode ser que seja sua internet. Estão me ouvindo? Agora voltou, mas sua imagem tá um pouquinho travada. Sim. Ai, gente, a minha internet, ela não é muito boa, ela dá uma oscilada.
Ó, voltou. Tá, deixa eu tentar mudar um pouco a posição aqui, peraí. Vou ficar mais perto do... Que eu tenho um repetidor aqui, vou Aham. ficar mais perto dele para ver se melhora um pouquinho. Isso. Tá me ouvindo? Aham. Tá, bom. Eu parei na parte Isso. profissional, né? Tem essa questão da mudança do papel da mulher na profissão, né? Então, essa mulher, essa questão de voltar ou não ao trabalho. Então, se de repente ela volta ao trabalho, ela é julgada porque ela deixou o filho para voltar para o trabalho. Se ela não volta, ela é julgada do mesmo jeito, porque, nossa, você deixou a sua profissão, sua carreira para cuidar do filho, né? Sim. Então, tem essas questões também, né? Tenho essa impressão. A gente é julgado o tempo todo, né? O tempo todo em relação às nossas escolhas, aquela questão do ideal materno, né? Você precisa fazer, é como se fosse uma receita de bolo, né? Para toda criança, todo bebê, é sempre igual. Então, tem essa questão da vida profissional e a vida social também, porque é muito diferente. Essa mulher, quando ela estava grávida. Travou de novo a Marcela aqui pra mim, gente. Pra vocês travou também? Internet é assim mesmo, gente. Mundo online, todo mundo usando a internet em casa ao mesmo tempo. Vamos ver se ela vai voltar. Aqui, eu acho que a internet tá bem, é só ela que tá travando pra. Aí, ó. Ela saiu. Gente, fica aí só um pouquinho que eu vou convidar ela de novo. Vou convidar ela de novo. Vamos lá. Esperar ela voltar aqui. Vamos lá. Já convidei ela de novo, ela já tá entrando. Ai, voltei. Voltou. Ai, meu Deus. Tá meio travante ainda. Vê se você consegue um lugarzinho aí. Deixa eu ir respondendo aí. A Mimi perguntou, Nath, tem algum alimento que auxilia nessa situação ou vai de cada mulher? Que auxilia na questão da depressão que você diz, Mimi? Me responde aí. Ou que pode prejudicar mais ou menos. Vamos ver se a Marcele vai conseguir voltar. Tereza falando, engraçado, porque exatamente de te perguntaram o que que esse assunto tem a ver com você. Eu ri e falei, tudo. Se é a mãe, se a mãe não está bem, o aleitamento materno não flui. Gente, isso é muito real. A gente escuta, mesmo eu não sendo psicóloga, a gente que convive com pessoas, enfim, que estão vivenciando esse processo de maternidade, que a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Gente, eu estou esperando a Marcele voltar para a live. A gente vê que uma mãe, ela se cobra demais na questão do aleitamento materno e acaba que ela não sabe que as coisas que ela está vivenciando, que ela está somatizando na rotina dela, está influenciando no aleitamento materno. E aí é mais uma frustração, porque às vezes essa mulher se prepara ao longo de toda a gestação para amamentar. Ela faz tudo certinho, ela faz todos os acompanhamentos certinhos. E aí acontece alguma coisa no meio do caminho que faz com que ela acabe não conseguindo amamentar. Então é muito complicado. Gente, eu tô vendo se a Marcele vai conseguir voltar. Por enquanto ela ainda não voltou para a live. Vou mandar uma mensagenzinha para ela aqui. E aí, respondendo a pergunta da Mimi, tem alguma alimentação que auxilie na situação? Sim, ansiedade também. Isso depende muito. Existem, sim, alguns alimentos que eles têm essa característica de auxiliar na liberação de alguns hormônios que vão dar uma sensação melhor de prazer e de bem-estar.
que vão ajudar na liberação de serotonina, alimentos que são ricos em triptofano, enfim. Mas a alimentação, no que diz respeito a sensações de depressão, ansiedade, ela trabalha em conjunto com o acompanhamento de um profissional que cuida da parte psicológica, entendeu? Marcela acabou de me mandar uma mensagem, gente. Deixa eu só ouvir aqui. Ela me mandou. Tadinha, ó, ela tá tentando voltar aqui, ó. Ela acabou de chegar. Vou tentar adicionar ela de novo. Consegui voltar. Ah, voltou! Gente, que Ninguém luta! está ouvindo. Aí eu reiniciei aqui o telefone, acho que agora deu certo. Gente, desculpa, minha internet hoje não tá legal. Acontece, ao vivo é assim mesmo, gente. Mas aí é isso. Acho que a gente pode ir caminhando mais para o final, até por conta do nosso tempo, né? Porque daqui a pouco o Instagram derruba nós. Mas eu acho que a gente pode, Marcele, falar um pouquinho dessa importância da rede de apoio, porque eu acho que é uma coisa que pesa muito. A Ju até chegou a comentar um pouquinho no início que rede de apoio é fundamental, né? Sim, com certeza, né? Eu tive essa rede de apoio, né, da minha mãe, meu marido, minha sogra, mas a gente sabe que tem muita mulher que não tem, né, que é sozinha, uma mãe solo, né, uma mãe solteira, mas às vezes, né, um amigo, um vizinho, é que nem eu falei no começo, né, de chegar e visitar o bebê e perguntar se ela Isso precisa de aí. alguma coisa, né? Às vezes uma coisa simples, né? Porque a mulher ela tá tão atarefada com essa demanda aí do bebê que aí ela come mal, né? Ela não consegue se alimentar direito. E aí ela tem que estar bem, né, para poder estar bem para o bebê. Essa questão da amamentação também, né? Você mais do que ninguém sabe que a gente precisa se alimentar direito para a gente conseguir produzir o leite, a gente está bem psicologicamente para produzir esse leite, né? Então acaba complicando. Então essa rede de apoio é extremamente importante e essa importância do pai, o pai realmente está presente, né? Porque assim, é obrigação do pai. Às vezes a sociedade vê também como uma ajuda. Ai, tá ajudando a mãe, não. Ele precisa estar lá também. Então, a única coisa que o pai não consegue fazer é amamentar, né? Quando a Exato. criança amamenta no seio, é a única coisa que ele não consegue. Mas as demais, de repente, dar um banho, preparar a refeição, a casa, enfim, qualquer coisa que você faça para essa mulher vai ajudar. Vai ajudar. Porque se essa mulher tiver que dar conta do bebê, tiver que dar conta da casa, de fazer comida e tudo mais, ou se ela já tem outros filhos também, aí tem um grande desafio de Pois cuidar é. do bebê, cuidar dos outros filhos, tem a questão do ciúme, enfim. Então aí fica cada vez mais complicado. Então é realmente indispensável, indispensável porque a mulher se sente muito sozinha nesse período, porque as atenções são todas voltadas para o bebê. Então, um oi, como que você tá, do que você precisa, né? Uma mensagem, alguma coisa que lembre para essa mulher que ela É. existe também. E muito ajuda quem não atrapalha, né, gente? Porque assim, eu acho que é desumano, por exemplo, alguma visita, algum familiar que vai visitar esse bebê, e nem às vezes nem nesse momento de que o bebê acabou de nascer, né? Mas vai na casa da mulher depois de um mês, a casa tá bagunçada, a casa da família tá bagunçada, as coisas estão fora do lugar, o autocuidado não é o mesmo. E as pessoas comentam, as pessoas, né? Eu acho que não ajuda quem não atrapalha. Não tem necessidade de você comentar sobre a arrumação da casa, sobre o quanto o cabelo dela tá opaco, entende? Esse tipo de Sim, coisa não cabe para esse com momento. certeza. É. Essa questão dos palpites também, até em relação ao cuidado, né, com o bebê, aí são coisas bem complicadas, porque tudo que você não quer naquele momento
é ouvir algo negativo, ouvir que você não está fazendo direito, né? Essa questão de julgamento, tudo que você não quer. Então é exatamente o que você falou, não sabe como ajudar, fica mudo, não atrapalha, não faz comentário, né? Se ofereça para ajudar, para fazer o almoço, a janta para essa mãe, para ficar com o bebê. Olha, vai lá tomar um banho, que, gente, um banho é uma salvação, assim, pelo menos para mim até hoje, né? Então, por isso que eu falo essa questão do puerpério, né? Não é só a criancinha lá, o bebezinho pequenininho. Meu filho tem 1 ano e 9 meses e até hoje, para mim, o banho é um momento de relaxamento. De dar Então, uma resetada. meu marido fica com ele. Eu falo, não, eu vou tomar um banho. Um banho, assim, sem se preocupar se eu tô ouvindo mamãe, se alguém tá me pedindo alguma coisa. Então, eu tomo um banho, relaxo. Então, tem esse tipo de coisa que a gente precisa da rede de apoio, Sim. né? Olha, hoje fica com ele um pouquinho que eu vou tomar um banho. Não tem hora para terminar esse banho. A gente precisa. Parece bobo, né? Mas a gente precisa desses momentos. A gente precisa cuidar da gente. Não é? E a mãe... E uma coisa que a gente vê muito é que as mulheres, por exemplo, que estão no puerpério, elas esquecem que elas têm que comer. Tem mulher que não consegue fazer 3 refeições no dia. Para elas é assim um grande desafio, porque ela esquece que ela tem que comer. O momento que ela tem, talvez daria para comer, ela quer dormir, ela comer, eu quero dormir. Sim. Se o bebê dormir, eu não vou pra cozinha para preparar uma coisa para comer. Eu quero dormir, eu quero descansar, eu preciso repor minhas energias. Enfim, então assim, até comer é um ato de autocuidado durante o puerpério. Não, na vida, comer é importante, mas durante o puerpério é uma prova assim, para você mesma, de que, olha só, eu existo, então eu preciso me alimentar. Eu vou separar esse tempinho, eu vou pedir ajuda. Eu acho que também é bom a gente falar isso, que pode pedir ajuda, gente. Você não vai ser menos mãe, menos mulher, por pedir ajuda, né? Com certeza, a gente tem que saber reconhecer isso, pedir ajuda, seja para o marido, para o familiar, enfim, conversar, né? Falar sobre isso. Por isso que é importante a gente estar fazendo essa live, a gente está trazendo esse assunto, porque a mulher acha que ela vai ser um fracasso se ela precisar dessa ajuda, né? Se ela não der conta de tudo sozinha, porque a gente já nasce com essa imposição, a sociedade impõe isso da gente, que a gente seja a mãe perfeita, que a gente dê conta de tudo, né? Da casa, da criança, e ainda esteja bonita, ainda esteja 100%, né? Então a gente é cobrada disso o tempo todo. Então, por favor, tá sentindo alguma coisa? Peça ajuda ou procure ajuda profissional, né? Porque assim, o ruim é deixar as coisas chegarem num nível realmente de ter uma depressão, né? E a gente poder intervir nisso antes, né? Então, desde a gestação, se você puder, se você tem essa condição, desde a gestação, cuide da sua saúde mental, justamente para os efeitos, né, serem menos nocivos, né, digamos assim. Exatamente, exatamente, Marcelo. Achei perfeita a sua colocação, porque se tudo fosse preventivo, a gente teria muito menos problemas na nossa vida. Se a gente lidasse com a prevenção do problema e não só com o tratamento do problema, né? Quantas coisas a gente conseguiria evitar. E por último, acho que eu quero fechar, porque é uma questão que eu vejo muito e que foi levantada, se tem alguma dica para a gente dar para as mulheres para lidar com o isolamento social, né? Porque às vezes a saudade que a mulher tem é de conversar com um adulto. Eu mesmo, quando vou na casa da minha comadre, da minha amiga, e a gente vai lá, vai conversar. E ela fala, às vezes, ela fala assim, amiga, eu preciso falar, porque eu fico conversando com ele o dia inteiro, e ele é só um bebê de 1 ano, nem de 1 ano ele não me responde, eu preciso conversar com um adulto. E como que lida com esse isolamento de adultos, assim, de pessoas, né?
É aí que entra a rede de apoio também, né? Eu lembro que na minha segunda gestação eu fazia muito isso, né? Então eu não preciso sair, realmente preciso conversar com alguém, né? Ou falar de outros assuntos, porque às vezes você fica focado ali só na maternidade, você não quer falar sobre isso, né? Você quer falar sobre outra coisa. Então, no meu caso, eu tinha uma amiga minha que não é mãe, e aí eu saía para conversar com ela. E até falava para ela, não, não quero falar sobre maternidade, sobre filho, não, quero falar sobre outras coisas, me conta da sua vida, né? Enfim. E Exatamente. sair um pouquinho desse mundo da maternidade, né? Porque todo mundo só sabe perguntar disso, né? Ah, como é que tá a sua vida com o bebê? Como é que o bebê, o bebê, o bebê? Enfim, então é uma estratégia também, né? Exatamente. Só que a gente está vivendo agora esse isolamento forçado, Sim. né? Então acho que dá para fazer aí uma chamada por É. vídeo, com alguma amiga, tomar um café virtual e, de repente, se atentar a outros assuntos, né? Mas, como você falou, é complicado porque, o bebê dorme, e a gente tem isso também. O bebê dorme, então aproveita para ler um livro, para fazer tal coisa, tal coisa. Mas, às vezes, a gente está tão cansada que a gente quer dormir junto também. Então, assim, é importante a gente também não ficar se cobrando o tempo todo de ser produtiva, de ler, de isso, de aquilo, porque vai ter dia que a gente não vai conseguir. Sim. Vai ter dia que você vai estar exausta, você não vai conseguir. O bebê dormiu, você vai dormir junto. Natural, não se cobre. Agora, se tem um dia que você tá bem, né, realmente dá para aproveitar e fazer isso. Fazer uma chamada de vídeo com alguém para falar sobre outro assunto, né? Alguém da família, algum amigo, enfim. Tentar maneiras aí de você se distrair. Então, com essa questão da pandemia, né, tem muitos profissionais também fazendo lives, aulas de yoga, meditação. Dá para tentar fazer algo do tipo também para que você relaxe, né? Tem que se distrair com outras coisas, né? Realmente resgatar a pessoa, a sua pessoa não mãe, digamos assim. Você mulher, o que você gosta de fazer? Então dá para você ir aos poucos resgatando isso, tá? Então, sei lá, atividade física, dança, meditação, e hoje em dia recorrendo à internet, porque a gente está nessa situação aí de isolamento forçado, Pois é. né? Hoje Mas quando a gente tem que se tudo adaptar. voltar ao normal, exatamente. Aí dá para tentar fugir um pouquinho disso, né? O importante é a gente falar sobre isso. Porque quanto mais a Exatamente. gente se isola nesse sentido de se trancar e de não falar e de não conversar sobre isso, às vezes nem com o próprio parceiro, justamente por medo de admitir, eu sou um fracasso, eu tô sentindo tudo isso, eu sou uma mãe fracassada, né? Enfim, então a gente precisa falar sobre isso. Primeiro Exatamente. passo. É uma coisa assim, né, gente? Tem alguém, porque é claro que não é toda pessoa que entrar pela porta da sua casa que vai ser uma pessoa que você vai sentir confiança para você se abrir sobre as suas demandas. Mas tem alguém. Sim. E se você não tiver ninguém entre o seu ciclo de rede, entre o seu ciclo de amigos, familiares, de rede de apoio, procure um profissional. Se assim, de fato, às vezes você só quer conversar e você não encontra Sim, confiança em nenhuma pessoa para conversar. Então você pode sim procurar um exatamente. profissional para você conseguir se abrir, ter um lugar de confiança, um lugar livre de julgamentos. Eu acredito que assim, a gente precisa disso, né? E assim, foi excelente a gente falar sobre isso, porque a gente precisa levantar assim, levantar a bandeira e dizer para as mulheres, olha, vocês não estão sozinhas, todo mundo passa pelo que vocês passam. E sempre vai haver alguém que vai compartilhar das mesmas dores com você. Mas você precisa, assim, né, estar aberto para poder perceber esse mundo ao seu redor, né? A gente já está nesse finalzinho aí, aproveitando que a gente está falando sobre essa coisa de ter alguém para compartilhar das dores. Fala, Marcele, para a galera onde você atende, como é que tá os seus atendimentos aí nessa época de pandemia. Bom, eu recentemente, né, me mudei para a cidade de São Pedro da Aldeia, que fica na região dos Lagos do Rio. Então, atendo na clínica Inova, que fica no bairro Estação de São Pedro, e também na clínica Evolutri, que fica em Cabo Frio. Fora isso, eu faço atendimento home care também. Então, o que acontece? Às vezes, justamente nessa situação de puerpério, a pessoa não tem com quem deixar o bebê, eu vou até a casa da pessoa, Nossa, tá? que Nessa perfeição. situação de pandemia, obviamente, tomando todos os cuidados necessários, né?
máscara, álcool em gel e tudo isso. Mas eu vou, se necessário, até a residência da pessoa, justamente para levar esse tipo de oportunidade para ela. Porque às vezes a pessoa não tem meio de locomoção também para vir até o consultório, ou tá sozinha com o bebê, não tem como, tá? O ideal é, na verdade, a sessão eu e a mãe, no caso, né? Sem interferência, porque ela vai, né, ficar muito ali nos cuidados com o bebê. Esse é o ideal. Mas, se não for possível, não tem problema, né? Desde que essa mãe tenha essa oportunidade. E faço online também. Então, com essa situação de pandemia, eu estou fazendo atendimentos online. Então, pelo próprio WhatsApp, Skype, tem o Zoom, tem várias plataformas, né? E aí eu faço esse atendimento. Tá? Muito legal. Então, assim, esse atendimento online possibilita, né, que essa pessoa de qualquer lugar Sim. consiga ter esse tempo para ela. E é muito importante ter essa 1 horinha para você por semana, como você falou. Às vezes a mulher não tem essa rede de apoio, e aí o profissional pode ser essa rede de apoio dela, um espaço realmente para ela falar sem julgamento, para ela lidar melhor, trabalhar melhor nessa saúde mental. Ai, total. Ó, gente, não tem desculpa, porque a Marcele está em todas. Quem não é da região dos lagos tem acesso a Marcele online. Quem é da região dos lagos pode ter ela presencialmente. Acho que na volta aí da pandemia nas clínicas, né? Não sei se todas estão abertas. Mas, enfim, para quem é da rede da Marcele e não me conhece, eu sou nutricionista materno-infantil. São Pedro da Aldeia era minha casa até um tempinho atrás, mas agora moro em Teresópolis. Estou fazendo atendimento online e futuramente, assim que voltar a pandemia, eu vou atender em Cabo Frio também. Então a gente vai estar aí, a gente vai se encontrar bastante, tá? Mas Marcele, muito obrigada por esse seu tempo, pela sua fala tão assim doce e tão compreensiva, né, com as mulheres. Ai, obrigada a você pela oportunidade, né, de estar vindo aqui falar sobre isso. Desculpa, gente, pela minha internet, por esses problemas técnicos aí ao vivo, mas eu acho que a gente conseguiu, né, passar o recado. E eu e a Natália, a gente se propõe a estar trazendo mais assuntos aí para vocês, né? A gente vai lançar algumas enquetes, ver de repente algum assunto que seja interessante, que vocês queiram ouvir, né? Que tem esse link aí com a psicologia, com a nutrição, né, Natália? Isso aí. Aí a gente vai se falando e vai tendo mais encontros. Isso aí. Vamos aproveitar essa quarentena para a gente se informar e se enriquecer de novidades, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem não me segue ainda, né, pode me seguir lá, pode entrar em contato. Tem lá o meu WhatsApp, se tiver alguma dúvida, enfim. Procura a Marcele no Instagram. É isso aí, tá lá, ela tá marcada na fotinha da live. Então é só ir lá, buscar o Instagram dela. E quem quiser também, gente, quem tiver algum feedback para dar, quem quiser dar algum retorno pra gente, opinar sobre live, pode comentar lá nas nossas publicações, que a gente tá sempre ligadinha. Isso mesmo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Tchau, amor. Tchau, gente. Ótima tarde. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Tchau.